Olá, povo desperto, eu sou a Renata Pereira, sou terapeuta holística e a gente hoje vai conversar sobre expansão de consciência. Tá começando mais uma maestria quântica. Bem, expansão de consciência, o que é isso? Expandir a consciência é quando você olha para dentro, vai para dentro de você em busca das suas respostas, em busca da sua cura. Você vai encontrar no seu inconsciente todas as suas crenças e paradigmas que limitam a sua vida, que fazem com que você se coloque numa posição de vítima e não de responsável da sua vida. Depois que você começa a trabalhar tudo aquilo que está no seu inconsciente, você vai, questão a questão, melhorando o seu padrão vibracional, porque você começa a entender que as coisas que te aconteceram foram curas. E você sai do padrão da dor. E você começa a entrar no padrão da gratidão. E tudo isso tem uma mudança frequencial muito importante. Mas, na verdade, o que eu quero hoje não é explicar como é feito a expansão de consciência, mas e sim um detalhe importantíssimo que acontece com a grande maioria que se encontra nessa busca interna. Quando a gente começa nesse processo, é natural que a gente se isole um pouco. É natural também que a gente nem sempre se sinta conectado com os mesmos amigos, às vezes nem com os familiares. Existe realmente um processo de exclusão social que a gente vive. As coisas passam a não fazer mais tanto sentido, a não ter mais tanta importância. A novela das 8, o papo sem função, vida dos outros, fofoca, nada disso mais tem interesse. Então você começa realmente a ficar deslocado, né? E isso causa um afastamento, porque você já fica meio sem paciência para assunto bobo. E nesse processo eu venho observando muito que as pessoas que estão em processo de expansão de consciência, elas começam a ficar entristecidas. Você começa a entender a sua responsabilidade em relação a tudo que te acontece e às vezes, ao invés de se sentir livre com essa consciência, você se sente pesado. Você se sente amargurado por tudo que aconteceu. E o processo não é esse. O processo é de libertação. É entender que as coisas aconteceram porque tinham que acontecer naquele momento, como aconteceu naquele momento, que foi a única coisa que poderia ter acontecido, porque era a sua consciência daquele momento criando aquela realidade. E aproveitar e entender tudo aquilo. E ressignificar toda aquela dor, todo aquele sentimento. E quando esse processo não existe, de você ressignificar tudo isso, de tirar o peso dos acontecimentos, essa tristeza aumenta, junto com esse isolamento. É como se ninguém entendesse a gente. É como se a gente fosse, assim, aqueles seres esquisitos que as pessoas não chegam perto, porque a gente não fala lé com cré. Ou então, o que a gente fala, as pessoas não querem ouvir. Então, o meu recado hoje é: não existe maior frequência do que a da alegria. Então, se você realmente está buscando a sua expansão de consciência, entenda, você precisa encontrar a alegria nesse processo. Porque é a alegria que vai fazer com que você dê o seu salto quântico, que é fazer com que você pule vários degraus ao mesmo tempo. É a alegria hoje e sempre. A alegria de você entender que você não está sozinho, que nós estamos conectados com Deus ou com a fonte, como queiram, que existem seres que estão nos auxiliando, que a espiritualidade ela é presente na nossa vida todo o tempo e que tudo que nós vivemos foi simplesmente aprendizado. E que as dores só existem enquanto a gente quiser que elas existam. Porque a partir do momento que você ressignifica, elas param de doer.
Isso deixa de ser dor para ser aprendizado. Então, o recado de hoje, sexta-feira, é alegria. Viva a alegria. Comemore cada descoberta. Comemore cada crença identificada. Comemore cada ressignificação de cada sentimento, cada perdão que você consegue dar para alguém ou principalmente que você consegue perdoar a si mesmo. Tudo isso é motivo de comemoração, porque estamos cada vez mais ficando mais leves. Esse corpo tridimensional, ele vai perdendo o peso e a gente começa a acessar com mais facilidade a nossa parte espiritual, a nossa alma. A gente começa a ter uma conexão mais direta com a nossa alma e com isso o peso da materialidade diminui. Então, viva a alegria, gente! Hoje é sexta-feira, vamos aproveitar. Tchau!